de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Amém? Então vamos ler. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É lindo, né, esse texto? Fala, é tão curtinho, mas eu tinha anotado, deu umas 10 folhas, reduzi para 4. Mas Deus é maravilhoso, né? De alguma maneira, e me usando com o poder do seu Santo Espírito, porque por mim não sou nada, Ele naturalmente tem grandes coisas para nós. Então, como eu tenho essa... Não é dificuldade em memorizar, é que foi muito rápido, né, o tempo, e não consegui muitas coisas. Então, nas anotações, vocês me desculpem, eu vou ler algumas coisas, posso estar acrescentando mais, mas mais ou menos isso que nós vemos, né, nesse relato a respeito de um episódio de uma família que era muito querida pelo Senhor Jesus, né, que todos conhecem. Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos com diferentes personalidades, né, e que nós podemos aprender muito com isso. E quando analisamos o texto, percebemos que talvez nesse dia, ou nesse momento, ou nessa hora, Lázaro não estivesse em casa, porque fala muito de Marta e Maria. E conforme o verso 38, aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Mas a gente vê aqui, e aconteceu que, indo eles, então não foi só Jesus, né? Estava Jesus, os seus discípulos, e talvez mais alguém ali, porque por onde Jesus andava, ele arrastava multidões. E sabendo que ele ia passar por ali, naturalmente, né, o povo não ia perder a oportunidade. E acontece que eles entraram, então, ali, era uma aldeia, né? É o caminho de Jesus, que ele ia para Jerusalém, e é uma aldeia de nome Betânia, né, onde moravam essa família, e era o caminho por onde Jesus ia passar. É por isso que eu imagino que tinha mais gente por aí, né? E Marta, desde que recebeu as pessoas, ela era muito receptiva, né? Ela é muito hospitaleira, a gente vê essa característica nela, né? Muitos pregam e exaltam muito a Maria, e a Marta fica ali, mas eu acredito que Deus nos ama como nós somos, né? E cada um tem a sua maneira de ser, a sua genética e as suas características que com o tempo vão adquirindo. E Jesus, então, passando por ali, eles param na casa de Marta, né? Como já era de costume. Eu acho que Jesus, sendo amigo da família, ele já teria passado por ali muitas vezes, né?
E Marta, desde que os recebera, começa então aquela preocupação, né, dos afazeres domésticos. Isso aí é muito comum nas mulheres, em algumas, né, não todas. Mas eu imagino, né, já começou a ficar preocupada o que ia preparar. Nossa, vou receber Jesus na minha casa, imagina. Mas só que ali não tinha só Jesus. No mínimo eram 13 homens, né? E aí ela começou a ficar preocupada com os serviços, né, na preparação da alimentação e nessas condições precárias, né, que na época tinha. Não tem o que nós temos hoje. Abre lá uma geladeira, pega um congelado, lá esquenta no micro-ondas, está pronto. Ali não, né? Era tudo uma preparação. Não tinha água com facilidade, tinha que tirar imposto. Então tinha umas dificuldades ali que, graças a Deus, hoje não temos, mas reclamamos do mesmo jeito, né? Não tinha geladeira também para ir estar conservando as coisas. Enfim, não tinha fogão a gás, era bem precário mesmo. E tudo isso, para ela, ficava difícil, né? E como a gente pode perceber, né, pelo texto, e tem outros textos também, né, que fala desses irmãos, a gente percebe que ela é a mais velha, e como a mais velha, ela toma a frente das questões familiares, né? E a gente vê que as características dela é bem assim mesmo, né? Uma dona de casa dedicada, preocupada, né? Com, ali no momento, servir os convidados. E em contrapartida, nós vemos a irmã dela, Maria, que demonstra no seu perfil uma serenidade, uma calma. É aquela pessoa acomodada, não sei se acomodada, mas é muito bom, porque ela aproveitou ali que o mestre estava na casa. O que ela fez? Ela foi lá nos pés de Jesus, né, junto com os discípulos, e foi aproveitar dos ensinamentos dele, né? E de repente, né, a gente analisa assim, poxa, mas é bem diferente, né, uma da outra. Até que Marta se incomodou com isso. A gente vê aqui mais para frente. E nós não devemos considerar que o trabalho de Marta fosse menos importante, né? Porque ali no momento era necessário servir os convidados. E a gente pode notar que servir sempre é um gesto nobre, né? Nem todos têm, mas é nobre. Pessoas que se preocupam, quer fazer tudo bonitinho, né? Preparar tudo muito bem. E Marta fazia isso com excelência, pelo que a gente vê, né, no texto. Então, nós também precisamos considerar e ter em mente que com essas personalidades diferentes, tanto Maria quanto Marta, elas eram igualmente amadas por Jesus e eram importantes para ele, né? Para ele deve ser para os outros também, eram pessoas queridas. Uma não era melhor que a outra. E Marta, vendo sua irmã em posição inclinada lá nos pés de Jesus, né? Lógico que ela correu. Eu vou aproveitar que o mestre está aqui, né? Eu quero ouvir o que ele tem ali a dizer. Quem não faria isso, né? Aí ela vai e ela enfrenta, questiona Jesus, né? Com até uma frase assim que a gente percebe que ela estava com o coração entristecido, amargurado. Poxa, eu estou aqui na luta, com tantos afazeres. A minha irmã ali, ajoelhada ali ou sentada aos pés do Senhor. Poxa, estou aqui suando, aliás, né? Foi lá reclamar. E ela vai mesmo, a Marta. Vai lá, se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Fala para ela, questionando Jesus. Diz, pois, que me ajude, né? Estou precisando de alguém para me ajudar. E aqui a gente pode
parar um minutinho e fazer uma reflexãozinha, que nem a Edilene falou, né, que seria uma reflexão. Quantas vezes, né, nós aproximamos de Jesus com o nosso "não te importa, Senhor"? Não te importas com o meu desemprego, Pai? Não te importas com a minha enfermidade? Ou não te importa, Senhor, com os dramas da minha família? Ou não te importas, ó Deus, com as minhas condições neste momento? Nós questionamos muitas vezes, né? E aí nós vemos que, porque nós servimos, porque às vezes frequentamos a igreja, porque achamos que fazemos tudo bonitinho, ou tudo de acordo, dizimamos ou ofertamos, ou porque oramos, e porque às vezes fazemos obras sociais e entre outras coisas, né, ali, consideramos ter crédito com o Senhor, então nós vamos cobrar, né, uma imposição, a ponto de fazer imposição, né? Mas não é assim. O Senhor, Ele nos vê como somos, Ele nos ama como somos, né? E diante dessa cobrança de Marta, o Senhor Jesus, que é amor, que é bondade e que é humilde, né? Ele responde para Marta, né? E que nós podemos aí observar no verso, aqui no verso 41. Aqui ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, né? Escolha boa parte, Marta. Ele gostaria que ela tivesse lá junto também, né? Com certeza. E ao falar com ela, né, naquele momento, ele define ela como ansiosa e afatigada, ou fatigada, não sei qual das duas palavras está certa. Com muitas coisas, e ainda ele explica que, e ele ainda ensina a Marta, fala para ela que uma coisa só é necessária, e que Maria tinha escolhido a melhor parte, ou a boa parte, e que isso jamais seria tirado dela. É muito simples, né? Tudo isso, mas como tinha que ter alguém para servir, tem que ter alguém para estar ali, né? Preparando a comida. E nós precisamos enfatizar também que na obra do Senhor as Martas são necessárias. Porque vamos imaginar, por exemplo, né, um evento na igreja, sem ninguém para organizar nada, né? Não tem Marta aí. O espiritual acontece porque esse flui do Senhor e da ação do Espírito Santo, mas sem todos os detalhes da preparação, a parte social não vai funcionar. Tem que ter as Martas ali, né? Se preocupem em estar organizando. Então, nós vamos ver ali que tanto Maria quanto a Marta, cada uma ali no seu ponto de vista, as duas estão ali, vamos que quase que falar em pé de igualdade, porque nós precisamos, tá certo, nós às vezes nos preocupamos demais com as coisas que temos que fazer, tudo, e deixamos ali um pouco o tempo, né, esse tempo que nós temos que ter reservado, né, todos os dias, assim como comemos, assim como nos alimentamos, nós descansamos, e várias coisas que nós fazemos nesse tempo tem que existir diante do Senhor. Senão, Maria, o que ela estaria representando, né, aqui, né? Também, né, nós devemos assim ter um pouco de cautela em nosso viver diário, né? Para não focarmos apenas naquilo que tem feito
Marta, ao desempenhar a sua função tão importante para o reino, a ponto de deixar o prioritário de lado. Ela deveria estar ali, né, aos pés de Jesus também. Mas como ela tinha ali a função dela, aquilo que é essencial para o crescimento espiritual, ela teria que estar ali ouvindo da palavra de Deus também. Considerado por Jesus, como ele relata aqui, a boa parte, ou a melhor parte, né, que ele disse que Maria ficou com a boa parte. Enfim, a postura de ambas. Marta tem uma postura de cobrança, né? Ela foi lá cobrar do Senhor. Não te importa, Senhor, que eu estou aqui sozinha com todos esses afazeres? Manda a minha irmã lá me ajudar, né? Foi uma postura de cobrança mesmo, né? E apontando para o mestre, e apontando lá para Jesus, né? Enquanto a postura de Maria demonstra o quê? Rendição, entrega, né? Que muitas vezes nós deixamos esse tempo tão precioso, né? De rendição, de nos entregarmos ao Senhor, de sempre separar um tempo para estar ali na leitura da palavra, na meditação. Nos entregarmos ao Senhor mesmo, né? De todo o coração, né? De todo o nosso entendimento, com tudo o que somos. E é preciso manter-se aos pés de Jesus. Portanto, é preciso. Tem que ter esse tempo. Como Maria, colocando-nos na condição de servos, né? Aí quando nós nos prostramos, nos entregamos, buscamos o Senhor, lemos a Tua palavra, meditamos nela, nós estamos ali como condição de servos, lembrando sempre a quem pertence a honra e o louvor. E assim nós conseguiremos permanecer com o coração de Maria, mesmo enfrentando as circunstâncias de Marta. Gente, olha, eu escrevi 10 folhas, mas foram muitas coisas assim, Deus me entregando, sabe? Mas eu falei, o tempo é um tempo não restrito, mas eu acho que está excelente. Aí eu reduzi, então eu já vou finalizar por aqui. Há um tempo para tudo. Não deixe que o seu tempo com Deus seja roubado. Não tire esse privilégio de você mesmo. O tempo que passamos com Deus é muito valioso, pois é ali que podemos conhecer mais Ele e mais dele. E é ali que podemos aprender com Ele, né? Sermos mais pacientes, mais amorosos, mais persistentes. E é ali que Deus se revela a nós. Nós precisamos desse tempo junto de Deus, né? Poucos acham que não tem necessidade, que imagina, né? Que eu tenho isso, eu tenho aquilo, as ocupações com as coisas do mundo, né? Talvez coisas necessárias, mas talvez são coisas que não são tão importantes, mas as pessoas às vezes dão prioridade. E porque é neste momento que estamos junto de Deus, nos prostrando diante dele, que ele se revela a nós. Nós precisamos desse tempo junto a ele. Só assim conseguiremos força e fé que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Sem Jesus não dá sem Jesus.
né? Sem a presença dele. Louvado seja o nosso Deus, sou grata por essa tarde, pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo que tem me sustentado, tem me impulsionado a cada dia mais para o Senhor, e que eu possa continuar, meu Deus, enquanto Deus me der vida, que eu possa estar te servindo, Senhor, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Muito obrigada, irmãos. Eu peço perdão por algumas coisas, mas que o Senhor está no controle de tudo, né? E Ele cuida de todos nós como nós somos. Amém?